Eu era apenas um jovem mestre mimado esperando a morte chegar, mas meu bom coração me fez ajudar uma piada de pobre. E no momento crucial, salvei minha amiga de infância de ter a vida arruinada por um marginal. Até a irmã da minha amiga de infância, minha cunhada, a presidente de uma família rica, começou a me favorecer um pouco mais por causa disso. Mas quem poderia imaginar que quando eu caísse em desgraça, a única pessoa disposta a me acolher seria uma muda desconhecida? Só porque uma vez comprei uma refeição para ela e paguei as despesas médicas da avó dela com meu dinheiro de bolso, ela tem me observado silenciosamente, esperando uma oportunidade para retribuir a gentileza. E o que me surpreendeu ainda mais foi que, quando abri uma pequena padaria com ela, e comecei a aceitar essa vida comum, minha antiga cunhada presidente, a antiga flor da escola, e minha amiga de infância, uma jovem rica, vieram uma após a outra me pedindo para voltar atrás. À tarde, no bosque atrás do prédio da escola, eu estava admirando com interesse a bela estudante à minha frente. Ela se chama Bai Ningbin, e é, sem dúvida, a flor da nossa escola, e também a primeira da turma. Inabalável, o tipo de aluna que vai para Tsinghua ou Peking University. Ela é como seu apelido, Iceberg, sempre usando um uniforme escolar desbotado de tanto lavar, sempre sozinha. Sem muitas expressões no rosto, fria e distante. Mas hoje, este iceberg está mostrando sinais de derretimento. Naquele rosto que sempre foi frio como gelo. Seus lábios estavam sem cor de tanto que ela os mordeu, e havia olheiras profundas sob seus olhos. Ela estava parada ali, ereta, na minha frente, como uma corda esticada. Eu não disse nada, esperando que ela falasse. Eu não sei por que ela veio me procurar, um aluno ruim, mas posso adivinhar que tem a ver com dinheiro. Toda a escola sabe que minha família é rica. Giboda. A voz dela estava um pouco rouca, com um leve tremor, mas ela ainda se esforçava para manter a calma. Eu respondi, sinalizando para ela continuar. Ela respirou fundo, como se estivesse usando toda a sua força, para finalmente espremer aquelas palavras de sua garganta. Eu preciso de dinheiro. 600 mil. Minha mãe está doente. Precisa de cirurgia urgente. Depois de dizer isso, ela olhou fixamente para mim. Seus olhos estavam cheios de desespero e luta. Eu balancei a cabeça, indicando que tinha entendido. Então, não falei mais nada. O silêncio era assustador. Apenas o sussurro do vento nas folhas parecia zombar de seu aperto. Seu rosto ficou cada vez mais pálido. A corda tensa finalmente se rompeu. Eu, depois de ouvir, ri. Achei um pouco engraçado. Inclinei a cabeça, observando-a com interesse, desde suas mãos avermelhadas de tensão, até seu rosto corado de humilhação. Então, falei lentamente, quebrando a continuação. Você acha que seu corpo, ou tudo que você chama de seu, 160 mil, em uma frase, ela ergueu a cabeça bruscamente. O corpo estremeceu violentamente. Aqueles lindos olhos se encheram instantaneamente de uma vergonha insuportável. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Seus olhos ficaram vermelhos. Havia umidade girando ali, mas ela resistiu teimosamente, não deixando as lágrimas caírem. Depois de meio minuto inteiro, ela pareceu tomar uma decisão. Sua voz estava rouca, mas incrivelmente clara. Não apenas o corpo, meu coração, minha pessoa, tudo que tenho no futuro pode ser seu. Contanto que você salve minha mãe. Minha vida é sua. Ah, isso é jogar grande. Isso é uma versão moderna de vender o corpo para salvar a mãe? Estou com mais vontade de rir. Coração. O coração de uma beldade gélida e estudiosa da escola parece ser muito precioso. É uma pena que eu não acredite no amor. Aquele meu pai que está sempre tendo amantes do lado de fora. E aquela minha mãe que também tem uma paixão platônica do lado de fora. Eles podem se casar por causa dos interesses da família. E manter uma imagem de casal modelo por mais de 20 anos. Eles têm coração? Talvez tenham. Mas seus corações foram dados a pessoas de fora. Então, não venha falar de coração comigo. Eu não acredito. Endireitei-me e caminhei até ela, sendo uma cabeça mais alto que ela. Eu podia ver claramente seus cílios trêmulos e as lágrimas cristalinas penduradas neles. Estendi a mão. Ela fechou os olhos instintivamente e endureceu todo o corpo. Meu dedo tocou levemente sua testa. Ela ficou atordoada. Abrindo os olhos, olhando para mim atordoada. Eu retiro minha mão. Coloco de volta no bolso, fixando meus olhos nos dela, perguntando palavra por palavra. Bai Ningbin, entenda, você quer que eu seja um canalha aproveitador, fazendo um acordo carnal com você,
Ou quer que eu seja uma boa pessoa? Fazendo um ato de caridade te ajudando? Ela ficou completamente perplexa. Sua boca ligeiramente aberta, olhando para mim atordoada, seu cérebro obviamente travado. Mas sou muito paciente, apenas olhando para ela assim. Finalmente! Ela reagiu, seus ombros tensos relaxaram instantaneamente, com um traço de súplica humilde. Respondendo, me ajude. A voz era fraca como a de um mosquito. Eu te imploro. No entanto, balancei a cabeça resolutamente e disse, não posso. Eu não sou um filantropo. Embora eu tenha muito dinheiro, não vou gastá-lo em lugares desnecessários. 600 mil são suficientes para eu comprar uma garrafa de vinho decente. A súplica em seus olhos instantaneamente se transformou em raiva e desespero. Provavelmente irritada com a minha provocação deliberada. Vendo-a prestes a se desfazer, meu pequeno prazer sádico se dissipou. Droga, parece que exagerei na brincadeira. Embora eu não aprove sua atitude de se tratar como mercadoria, afinal, a vida está em jogo. Porque eu sou bonito e bom de coração? Mudei meu tom, mas, embora eu não queira ser um canalha ou uma boa pessoa, podemos ser empresários. Ela olhou para mim perplexa. Lembro que você tem boas notas e será considerada uma ação promissora no futuro. Então, posso te emprestar dinheiro, como um investimento pessoal. 600 mil. Posso transferir para você agora ou pagar diretamente ao hospital, como preferir. Seus olhos instantaneamente brilharam com uma enorme e inacreditável surpresa. Mas, levantei um dedo, há condições. Em 10 anos, você tem que me devolver 1 milhão. Os juros não são altos, não deve ser difícil para você. Ao mesmo tempo, você deve ser aprovado em Tsinghua no Gaokao em 1 mês. Este é o primeiro passo para provar que você tem capacidade de pagar, e também a cláusula de controle de risco deste investimento. Ela congelou, e então, como se agarrasse à última esperança. Imediatamente assentiu com a cabeça repetidamente, com medo de que eu mudasse de ideia, deixei meu número de telefone para ela. Então me virei e fui embora, sem me importar em ver qual era a expressão dela. Bom, saindo do bosque, a luz do sol brilhou novamente sobre mim, quente e aconchegante. Nesse momento, um garoto vestindo um uniforme escolar correu apressadamente. Quando me viu, seus olhos estavam cheios de hostilidade, e ele me lançou um olhar feroz. Vendo a direção que ele estava indo, parecia que ele estava indo encontrar Bai Ningbin, franzi a testa. Parece ser aquele lendário, que perseguiu Bai Ningbin por 3 anos e é o segundo da turma. Parece um pouco, mas o gosto dele não é bom, capaz de ter a ideia de se vender para pagar a dívida. Uma mulher com esse tipo de pensamento realmente consegue entender a importância das emoções? Eu me espreguicei. Isso não é da minha conta. De qualquer forma, eu nunca acreditei no amor, mas ainda preciso encontrar um advogado para redigir os termos. Que problemático, na verdade eu nunca me importei. Se ele vai pagar o dinheiro de volta, 600 mil não são nada para mim. As cláusulas do contrato são para os outros ouvirem, é uma barreira que eu estabeleci para mim mesmo. Caso contrário, hoje é Bai Ningbin, amanhã é Ei Ningbin. Qualquer vovó ou cachorro virá me pedir dinheiro emprestado. Não importa quanto dinheiro eu tenha, não posso suportar gastar tanto assim. Eu sou o mais inútil da família, então tenho que economizar o dinheiro que tenho em mãos. Para garantir que eu possa ser um vagabundo e ainda ter riqueza e prosperidade por toda a vida, pegar 600 mil. Para comprar uma sensação de autossatisfação por ter feito uma boa ação hoje, e de quebra apreciar de perto a aparência embaraçosa da piada. Isso não é uma perda, mas se for assim todos os dias, não vou aguentar. Depois de conversar com o advogado, marquei uma hora e local, e desliguei o telefone. Dei um jeito de encaminhar o contrato para Bai Ningbin. Esse assunto está encerrado. Minha amiga de infância, Liu Rushui, está conversando fervorosamente com um jovem com aparência de gangster. A família Liu e minha família são amigas de longa data. Temos laços comerciais estreitos, então Liu Rushui e eu podemos ser considerados amigos de infância. Mas isso não é importante. O importante é a irmã de Liu Rushui, Liu Huyan. Uma verdadeira filha do céu, bonita, com pulso firme e, o mais importante, muito boa para mim. Sempre que me vê, a quantia que me dá de mesada é na casa dos milhões. Isso para um cara como eu que tem como ambição comer, dormir e esperar a morte chegar, é praticamente um caixa eletrônico ambulante. Quem me dá dinheiro é gente boa. Esse é o lema da minha vida, ainda mais que Liu Rushui está prestes a ficar noiva do meu irmão mais velho, Ji Meikun, aquele cara exemplar e elitista.
Depois ela será minha cunhada de verdade, unindo o útil ao agradável. Minha vida de playboy rico estará ainda mais garantida. Então, quando Liu Rushui, por causa de um marginal, despencou do topo da lista de melhores alunos para o meio da tabela, irritando a tia King, que me perguntou especificamente sobre a situação, eu soube que tinha que fazer alguma coisa. Pegar o dinheiro dos outros e ter que ajudá-los com algo. É assim que a gente mantém a torneira aberta, antes mesmo de entrar. Um garoto com os olhos vermelhos saiu correndo de lá de dentro e esbarrou em mim. Ele cambaleou 2 passos para trás. Levantou a cabeça para me olhar, com os olhos cheios de humilhação e ressentimento. Eu o reconheci. Parece que é um estudante pobre que Liu Rushui patrocinava, com ótimas notas. E um cara honesto. Vendo essa cena, é bem provável que seja aquela. Eu me apaixonei pelo meu benfeitor. Mas o benfeitor se apaixonou por um bandido. Uma novela dramática. Balancei a cabeça, com vontade de rir. O garoto ainda é muito jovem. Caras como nós, os ricos, dar dinheiro e ajudar. Muitas vezes é um hábito, uma forma de exibir nosso status. Não significa que somos pessoas boas. Se for para ser grato, se esforce para subir, retribua com benefícios. Isso se chama savoir-faire, insistir em envolver sentimentos, é pedir para sofrer. Veja, agora está sofrendo como um cão, eu o ignorei. E abri a porta entreaberta, curioso para ver o que estava acontecendo lá dentro. Liu Rushui estava meio deitada nos braços daquele marginal chamado Bi Yuntao, rindo histericamente. As mãos de Bi Yuntao estavam em sua cintura, de forma inadequada e insinuante. Ao ouvir o barulho da porta se abrindo, o sorriso de Liu Rushui congelou em seu rosto, ao me ver. Ela franziu a testa imediatamente. Giboda, o que você veio fazer aqui? Ela se afastou dos braços de Bi Yuntao e, com cautela e impaciência, perguntou, você também veio me convencer a terminar com o Atão? Eu te digo, não gaste sua saliva à toa. Ele se levantou. Ele me examinou da cabeça aos pés, com um olhar cheio de desprezo. Você é apenas um jovem mestre inútil que vive de favor. Você nem consegue cuidar da própria vida. Que direito você tem de me controlar? Eu não estou bravo. Até estou com vontade de rir. Inútil é a imagem que venho cultivando há mais de 10 anos. Por que me irritar? Eu simplesmente arrastei uma cadeira empoeirada e sentei, cruzei as pernas e olhei por cima dele. Para Bi Yuntao atrás dele, que estava desviando o olhar. Um piercing na orelha, no nariz, na língua e um cabelo loiro chamativo. Nossa, ele tem todos os elementos. Parece que foi recortado de uma revista emo. Não se preocupe. Eu gesticulei para Liu Rushui, sorrindo inocentemente. Eu não me importo com você. Eu só estou curioso. Eu olhei para ele com interesse e perguntei, a sempre comportada Liu Rushui, como de repente se apaixonou por esse tipo? Meu tom era tão despreocupado que deixou Liu Rushui ainda mais irritada. Você não entende nada, ele elevou a voz, como se estivesse me convencendo. Ou a si mesmo. Atão é diferente desses ricos hipócritas. Ele vive de verdade, vive livremente. Ela agarrou o braço de Bi Yuntao, com uma adoração quase fanática no rosto. Nós é que estamos vivendo de verdade. Essa vida metódica de vocês é que é chata, é que é um desperdício de vida. Enquanto falava, ele voltou seu ataque contra mim, principalmente você. Giboda. Não consegue estudar, nem consegue se divertir. Além de ser um membro da família Ji, o que mais você tem? Você é um completo inútil. Eu balancei a cabeça, como se tivesse finalmente entendido. Entendi. A brisa da juventude, né? Liu Rushui provavelmente pensou que eu estava convencido, e exibiu um olhar presunçoso. Bi Yuntao também inflou o peito, e sua expressão ao me olhar não era mais tão apavorada. No segundo seguinte, eu peguei a cadeira debaixo de mim, sem nenhum aviso. Com toda a força, ele acertou a perna de Bi Yuntao. Creche! Um estrondo alto acompanhado pelo grito de porco de Bi Yuntao. O mundo inteiro ficou em silêncio. O triunfo no rosto de Liu Rushui congelou instantaneamente. Transformou-se em terror extremo. Ele olhou fixamente para Bi Yuntao, que estava caído no chão, segurando a perna e lamentando. E então, incrédulo, olhou para mim. Giboda, você está louco? Ela gritou e se jogou em cima de mim, com as garras de fora, querendo arranhar meu rosto. Eu desviei para o lado, agarrei o pulso dela com a mão oposta e a outra mão não usou muita força. Dei um tapa no rosto dela. Pará! Um som nítido. Não foi forte, mas extremamente humilhante. Liu Rushui ficou completamente atordoada. Cobriu o rosto e as lágrimas caíram como pérolas de um colar quebrado. Você!
Você me bateu? Já acordou? Eu soltei a mão dela. Olhei para ela de cima. Ela estremeceu com meu olhar e inconscientemente deu um passo para trás. Byung-tal no chão ainda estava gemendo. Seu olhar em minha direção estava cheio de medo. Você não gosta da verdade? Você não gosta de liberdade? Caminhei até ele e pisei no peito dele. Vamos, me diga, como você está se sentindo agora? Livre? Byung-tal estava suando profusamente de dor, incapaz de dizer uma palavra. Liu Rushui queria vir me puxar, mas eu a repreendi com um olhar. Você não é tão capaz? Você não é tão boa em se misturar? Agachei-me e dei um tapinha no rosto de Byung-tal. Por que você não está falando agora? Ele estava tremendo, com medo de soltar um pum. Eu me levantei e de repente me senti entediado. Só isso de coragem? Ainda está aprendendo a paquerar garotas e fingir ser importante. Eu arrastei Liu Rushui, que ainda estava tremendo, como um cachorro morto. Arrastando Byung-tal no chão, saí. Me solte. Eu tenho que ir para o hospital. Atão, ele. Cale a boca. Eu a interrompi friamente. Se você disser mais uma palavra, eu quebro a outra perna dele também. Liu Rushui silenciou instantaneamente, apenas chorando sem parar. Eu não os levei para o hospital, mas peguei um táxi diretamente. Fui com ela para o famoso local de encontro de todos os tipos de pessoas de Shenxi, o cibercafé silencioso e leal, e o salão de bilhar com cobras e dragões. E também as mulheres na rua e os bêbados cheios de álcool. Eu a arrastei para fora do carro e a encostei na parede de um beco sujo. O forte cheiro de urina e o cheiro de lixo podre vieram à tona, e Liu Rushui vomitou no local. Eu a ignorei e a mostrei como exemplo para alguns jovens hooligans de cabelo tingido que estavam xingando e se empurrando. Veja, esta é a juventude que você gosta. É real o suficiente? É livre o suficiente? Se você gosta, eu vou te jogar lá agora. Deixe-os te dar uma boa experiência do que é realmente viver. Liu Rushui ficou tão assustada que seu rosto ficou branco. Tremendo como uma peneira, ela agarrou meu braço com força, chorando sem fôlego. Eu estava errada, Giboda, eu estava errada. Vamos para casa, por favor. Justamente neste momento, pelo canto do olho, vislumbrei uma figura familiar, era Byung-tal, ela estava mancando. Aproveitando-se de nossa desatenção, ela secretamente escapuliu do outro lado do beco, correndo mais rápido que um coelho. Sem nem olhar para Liu Rushui, eu estava com preguiça de persegui-la, esse tipo de pessoa. Não vale a pena eu agir de novo. Liu Rushui obviamente também viu. A cor do sangue em seu rosto desapareceu completamente. A última esperança também foi completamente destruída com aquela figura que fugia em pânico. Ela não chorou, apenas ficou parada atordoada, como se sua alma tivesse sido tirada. Eu a coloquei de volta no carro e relatei o endereço da família Liu. No caminho, ela não disse mais uma palavra. Quando o carro chegou à porta da família Liu, ela mesma abriu a porta e desceu. Entrou cambaleando. Eu não saí do carro e pedi diretamente ao motorista para dar a volta e ir para casa. Naquela noite, recebi uma mensagem no meu celular, enviada por Liu Huiyan. Boda, obrigado. Eu também trouxe um emoji indelicado. Isso é tudo. Eu não me importei. Nos 2 dias seguintes, a família Liu estava calma, ninguém veio me incomodar. Minha mãe, por outro lado, perguntou indiretamente. Me perguntou uma frase. Eu apenas disse que Liu Rushui era insensata. Eu ajudei a família Liu a dar uma lição. Minha mãe não perguntou mais nada, apenas me pediu para prestar atenção ao meu comportamento no futuro. Eu sei, com certeza foi a futura cunhada, Liu Huiyan, quem abafou isso. Sim, estou no caminho certo, não me perdi. Minha vida de playboy rico estava garantida, mas no dia seguinte eu não conseguia rir. Porque Bill morreu, em um acidente de carro, morte acidental. Que coincidência! Mal a repreendi e ela já morreu tragicamente. Eu não sou idiota, se Liu Huiyan não estiver por trás disso, eu arranco minha cabeça e uso como bola de futebol. Minha futura cunhada é ainda mais cruel do que eu imaginava. De repente, acho esta casa um pouco assustadora, todos usando máscaras impecáveis. No tabuleiro de xadrez dos interesses, movendo as peças com calma e eliminando todos os obstáculos com frieza. Meu irmão mais velho, Jibokun, é assim, e minha futura cunhada, que é tão hábil. Liu Huiyan também é assim, e meus pais, que mantêm a fachada de um casal modelo, também são assim. Só eu sou um estranho. Um inútil que só quer viver à toa. De repente, senti um arrepio e me sentei na cama. Não, preciso me mudar. Imediatamente.
Preciso me afastar dessas pessoas cruéis para continuar vivendo à toa. A decisão de me mudar levou apenas uma noite. Não avisei ninguém. Na manhã seguinte, desci as escadas com uma mala que já havia preparado. Minha mãe estava sentada na sala de estar, bebendo chá da manhã elegantemente, e apenas levantou as pálpebras levemente quando me viu. Onde você vai? Mudar de lugar para dormir. Eu nem levantei a cabeça. Ela não perguntou mais nada, abaixou a cabeça e continuou lendo sua revista de economia. Meu suposto pai provavelmente estava se divertindo na casa de alguma amante, não voltou. Esta casa é fria como um iglu, todos vivem em suas próprias órbitas, sem interferir uns nos outros. A menos que afete seus interesses. Arrastei minha mala e saí daquela luxuosa mansão sem um pingo de calor humano. Tenho um apartamento no último andar no centro da cidade que comprei há muito tempo e estava vazio. Agora é perfeito. O apartamento é grande e vazio. A geladeira estava completamente vazia. Dirigi meu carro esportivo até o maior supermercado perto. Preciso encher esta nova casa com comida e junk food, e também preencher essa minha irritação inexplicável. Empurrando o carrinho, ando entre as prateleiras deslumbrantes. Batata frita, Coca-Cola, chocolate, pizza vegetariana. Enquanto jogo as coisas no carrinho com uma cara inexpressiva, como um robô de compras, quando viro uma esquina. Prestes a pegar a edição limitada de biscoitos wafer na prateleira superior, parei. No canto da área temporária, uma garota estava enfiando sorrateiramente um saco de pão na manga. Ela parecia alguns anos mais nova que eu. Pequena, vestindo um uniforme escolar desbotado e visivelmente inadequado. Mas ela é muito limpa. Um rosto imaturo, olhos grandes. Como um cervo assustado. Pena que suas mãos não são tão limpas. Não disse nada, apenas me encostei na prateleira, com os braços cruzados, observando-a com interesse. Está sendo difícil para ela enfiar. A manga é muito pequena. O pão é muito grande. Ela tentou várias vezes, e o suor frio começou a aparecer em sua testa. Finalmente, ela pareceu sentir algo. Seus movimentos pararam. Lentamente, ela levantou a cabeça. Nossos olhares se encontraram no ar. Eu não disse nada. Apenas olhando para ela. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. O rosto dela, a uma velocidade visível a olho nu, ficou de branco a vermelho, e de vermelho a branco. Naqueles grandes olhos, primeiro terror, depois pânico, e finalmente preenchidos com uma vergonha e humilhação densas e indissolúveis. A mão dela segurando o pão tremia incontrolavelmente. Patá! O pão caiu no chão. Ela parecia ter perdido toda a sua força. Ela desabou completamente, com a cabeça baixa, querendo enterrar o rosto no chão. Achei que não tinha graça. Fui até lá, me inclinei, peguei o saco de pão e joguei no meu carrinho de compras. Então, peguei vários biscoitos, doces e chocolates da prateleira ao lado e joguei no carrinho de uma vez. Rápido. Meu carrinho de compras estava empilhado como uma pequena montanha. Eu empurrei o carrinho até ele. Ele ainda estava de cabeça baixa, todo tenso, como se estivesse esperando o julgamento. Eu dei um toque com a ponta do pé em seus tênis de lona desbotados pela felicidade. Sem dinheiro para comer. Ele ficou em silêncio, seu corpo estremeceu um pouco e então ele assentiu muito levemente. Depois de um segundo, como se tivesse se lembrado de algo, balançou a cabeça vigorosamente. Eu estava ficando um pouco impaciente. Que pantomima é essa de acenar com a cabeça e balançar a cabeça? O que está acontecendo? Fale. Meu tom estava cheio de raiva. Ele ficou tão assustado comigo que estremeceu e levantou a cabeça para me encarar. Seus olhos estavam vermelhos. Eles estavam cheios de lágrimas, mas ele teimosamente se recusava a deixá-las cair. Ele abriu a boca. Sons vagos e sílabas saíram de sua garganta, e então ele balançou a cabeça vigorosamente novamente. Suas mãos gesticulavam desajeitadamente. Fiquei atordoado naquele instante. Um pensamento passou pela minha cabeça. Mudo. Eu olhei para sua expressão ansiosa e impotente. A impaciência no meu coração se apagou instantaneamente, substituída por uma irritabilidade indescritível. Droga! Que tipo de pessoa intimida um deficiente? Se eu pensar nisso no meio da noite, eu deveria me dar 2 tapas. Eu não disse mais nada, me virei e peguei outro carrinho de compras. Leite, granola, arroz instantâneo, enlatados, macarrão instantâneo. Eu coloquei toda a comida de fácil armazenamento que consegui pensar. Enchi outro carrinho completamente. Então eu empurrei os 2 carrinhos e apontei com o queixo na direção do caixa.
Sinalizei para ele seguir. Ele olhou fixamente para aquelas duas pequenas montanhas de comida e então me viu. Parecia que ele ainda não tinha reagido. Eu não me dei ao trabalho de explicar, apenas agarrei seu pulso. Fui em direção ao caixa. Seu pulso estava muito frio, fino como se fosse quebrar com um pouco de força. Depois de pagar, eu carreguei um monte de sacolas sozinho. Ele me seguiu. Como um rabicho, carregando também alguns sacos dos lanches mais leves em suas mãos. Coloquei tudo no meu porta-malas e banco de trás do carro esportivo chamativo. Entrei no carro. Eu disse a ele. Ele hesitou por um momento, mas abriu a porta do passageiro e entrou. Endereço. Ela hesitou por um momento e então apontou para a própria boca. E balançou a cabeça. Desbloqueei meu celular, abri o mapa e entreguei a ela. Ela pegou o celular, e seus pequenos dedos cutucaram a tela por um bom tempo, até que finalmente localizou um lugar. O lado oeste da cidade, a parte antiga, um lugar que eu nunca passaria nem por perto. Não disse nada e liguei o carro. Durante todo o caminho, o carro estava terrivelmente silencioso. Ela manteve a cabeça baixa, segurando firmemente a barra de sua própria roupa com as duas mãos. Como um canário que se perdeu no mundo dos humanos. O carro passou por becos estreitos e dilapidados, e finalmente parou em frente a um prédio de apartamentos que parecia prestes a desabar. Traguei um cigarro e descarreguei a comida do carro junto com ela. O corredor estava escuro e úmido, impregnado com um cheiro de mofo e um odor indefinível. Ela me guiou até o terceiro andar, abriu uma porta de madeira com a tinta descascada, e um forte cheiro de medicina chinesa nos atingiu. O quarto era muito pequeno, tão pequeno que você podia ver tudo de uma vez. A frase pobre como Jó. Só hoje é que eu realmente vi com meus próprios olhos. Em uma cama de madeira velha e quebrada, havia uma idosa sofrendo. A idosa estava com os olhos fechados e respirava fracamente, como se fosse morrer a qualquer momento. A garota colocou as coisas que carregava no chão, correu para o lado da cama e habilmente aconchegou a idosa com o cobertor. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Eu meio que entendi. Não é que ela não tivesse dinheiro para comer. É que ela não tinha dinheiro para tratar a família. Roubar pão, provavelmente era porque ela estava faminta ao extremo. Mas não queria mexer no dinheiro para o tratamento da idosa. Então, esta é mais uma daquelas encenações para despertar a pena? Essa é a coisa que eu menos suporto. Por favor, acomode sua avó primeiro. Ela caminhou até mim e fez uma profunda reverência. Então, ela pegou um caderno velho e uma caneta da mesa. E escreveu algo rapidamente. Depois de terminar de escrever, ela me entregou o caderno. Havia uma linha de escrita elegante. Obrigada. Quanto custaram todas essas coisas? Eu definitivamente vou te pagar de volta no futuro. Olhei para aquela linha de palavras e tive vontade de rir. Pagar de volta? Com o quê? Roubando de novo? Não disse nada. Apenas peguei meu celular e disquei o número do meu assistente pessoal. O cheiro de pobreza e remédios neste quarto estava me dando dor de cabeça. Eu só queria gastar dinheiro e me livrar disso o mais rápido possível. Lao Wang, me ajude a entrar em contato com a enfermaria especial do Hospital Central. Em 15 minutos, envie uma ambulância para Tongilou, no oeste da cidade. Enviarei o endereço para você. As despesas serão debitadas diretamente da minha conta. Já dei todas as instruções necessárias. Desliguei o telefone. Todo o processo durou menos de 1 minuto. A garota estava completamente atordoada, de boca aberta, olhando fixamente para mim, esquecendo de chorar e de escrever. Eu entendo. Para ela, algo que levaria a vida toda para desejar. Para mim, é apenas uma ligação telefônica. A hierarquia do mundo. Às vezes é tão cruel. O que você está esperando? Chutei a mala aos pés dela. Arrumar as coisas. Prepare-se para ir ao hospital. Ela acordou de repente. E imediatamente começou a arrumar as coisas freneticamente. Na verdade, não havia muito o que arrumar, apenas algumas roupas velhas desbotadas. Uma caneca de esmalte lascada. A ambulância chegou muito rápido. Profissionais médicos, com cuidado, colocaram a idosa na maca. Do começo ao fim, a garota segurou firmemente a bainha da minha roupa. Como se tivesse medo de que eu desaparecesse de repente. Eu estava um pouco desconfortável, mas não a afastei. No hospital, tudo foi arranjado adequadamente. Quarto particular na enfermaria especial. Enfermeiros em tempo integral. Uma equipe de especialistas de primeira linha começou imediatamente a consulta. Eu estava do lado de fora da enfermaria brilhante e limpa, olhando para os médicos e enfermeiros ocupados lá dentro, e a garota ao lado da cama. Assustada e grata.
A sombra em meu coração causada pelo suicídio de Byung parece ter se dissipado um pouco. Gastar dinheiro realmente pode comprar um bom humor. Nesse momento, a bainha da minha roupa foi puxada levemente novamente. Ela ergueu aquele caderno velho e me entregou. Como posso retribuir sua gentileza? Eu não pedi para você retribuir. Eu disse, encostado no batente da porta, olhando para esta pequena e teimosa garota. De repente, achei um pouco interessante. Ela estava ansiosa. A caligrafia no caderno estava um pouco ilegível. Não, eu não posso aceitar seu dinheiro de graça. Você é uma boa pessoa, mas eu não posso. Boa pessoa. Quando vi essas duas palavras, o sorriso no canto da minha boca ficou ainda mais forte. Hoje em dia, alguém como eu pode ser considerado uma boa pessoa? É bom ter dinheiro. Eu não sou uma boa pessoa. Interrompi o que ela estava escrevendo e continuei. Segundo, eu já disse, odeio problemas. Você ficar aqui discutindo isso comigo é me arrumar problema, entendeu? Ela ficou um pouco confusa com a minha lógica distorcida, olhando para mim atonita. Sem saber como responder, olhei para a cara dela e suspirei. Por que eu sou tão bonito e bondoso? Caminhei até ela. Sem perder tempo, peguei o caderno e a caneta da mão dela e então abaixei a cabeça e comecei a escrever no caderno rapidamente, como se estivesse comprando um seguro antecipadamente. Ela olhou para mim confusa. Continuei escrevendo. Estude bastante. Faça uma boa faculdade, arrume um bom emprego. Vai que um dia eu caia em desgraça e tenha que pedir esmola na rua. Lembre-se de me dar uma tigela. Terminei de escrever. Enfiei o caderno de volta na mão dela. Ela olhou para as palavras no caderno, atônita por um longo tempo. Então, ela levantou a cabeça. Naqueles olhos puros, como água de nascente, as lágrimas finalmente transbordaram. Ela não chorou em voz alta. Apenas lágrimas silenciosas caíam, uma a uma, sobre o caderno de exercícios surrado. Ok, pare de chorar. Desviei o olhar, um pouco sem jeito. Disse, sua avó ainda precisa que você cuide dela. Que feio ficar aí choramingando. Pensei um pouco e acrescentei, qual é a sua escola? Vou pedir ao velho Wang para pagar a sua mensalidade. E, a partir de agora, vou pedir para ele te dar 5.000 por mês para as suas despesas. Até você se formar na faculdade e arrumar um emprego. Não me diga que não quer. Isso é como uma taxa de seguro para mim. Dito isso, não quis mais ficar olhando para a cena da nascente. Troquei algumas palavras com o médico e fui embora, dirigindo o carro. Dirigindo na rua larga, de repente me senti um pouco ridículo. Será que eu, Jiboda, o segundo jovem mestre da família Ji, poderia cair em desgraça? Impossível! Estou apenas gastando dinheiro para acumular um pouco de karma positivo. Afinal, as pessoas ao meu redor são todas cruéis. Preciso acumular mais virtudes para garantir que este vagabundo viva até os 100 anos. Riqueza e prosperidade por toda a vida, e então eu fiquei na miséria por 5 anos. Apenas 5 anos, meu irmão mais velho elitista, Ji Meikun, traiu a esposa logo após o casamento. Foi o que vazou. Eu estava tomando sol em uma ilha para 4 pessoas quando recebi a ligação e até imaginei a cena. Como esperado, meu irmão é um banana indeciso até a alma. E ainda adora bancar o apaixonado, e essas vadias de fora roubam sua alma. Era só uma questão de tempo. Nem me dei ao trabalho de voltar para ver esse show. De qualquer forma, os casamentos de famílias ricas são todos mais ou menos iguais. Esse tipo de boi e ovelha não causarão problemas, até que meus cartões bancários, um após o outro, foram congelados, todos os meus imóveis e ações, fundos, tudo zerado da noite para o dia. Só então percebi tardiamente que algo parecia estar errado. Quando voltei correndo da ilha, tudo já estava resolvido. O grupo G já havia falido. Meu pai foi processado por vários crimes econômicos, com evidências sólidas. Basicamente, passará o resto da vida cantando lágrimas na prisão ou na cadeia. Meu irmão, Ji Meikun, ficou sem nada após o divórcio, e aquela amante também desapareceu sem deixar vestígios. Ele parecia ter sido esvaziado, arruinado. E eu, um inútil que só queria viver comendo e esperando a morte, também não foi poupado. Eu economizei arduamente. Por mais de 20 anos, meu dinheiro secreto, nem um centavo restou, tudo sumiu. Eu estava parado na porta do meu apartamento de cobertura, olhando para os dois inexpressivos seguranças de terno preto. Minha cabeça estava zumbindo. Não é possível. Irmã, se você quer vingança, se vingue. Mate meu
Irmão sem cérebro e aquela amante, eu não me importo. Mas você mandou o meu pai para a cadeia. Esvaziou o grupo G. Qual é o sentido disso? Só de pensar nisso, fico furioso. Não é possível. G. Macon está morto? Teve coragem de roubar um coração, mas não teve capacidade de impedir que sua esposa realizasse seus objetivos. Então, o que você está aprontando? Estou até um pouco confuso. Será que estou vivendo em um drama de vingança de uma grande protagonista? E fui aquele parente bucha de canhão, descartado no meio do caminho. A porta se abriu e Liu Huyen estava sentada no meu apartamento, naquela minha poltrona italiana favorita. Ela usava uma camisola de seda, revelando um pedaço de sua perna branca como sangue sob a bainha, e balançava elegantemente uma taça de vinho. Dentro estava meu Romanée Conti, guardado por muitos anos. 5 anos se passaram. Ela está mais bonita e mais fria do que antes, com aquela aura poderosa de controle sobre tudo. Sufocante. Ela me viu, largou a taça. E sorriu para mim gentilmente, como se ainda fossemos família. Ela ainda é aquela cunhada gentil e educada. Boda, você voltou. Eu não disse nada, apenas fiquei olhando para ela. Ela se levantou. Descalça, pisando no tapete de lã macia, caminhou até mim passo a passo. Não me olhe assim. Eu também não queria isso. Ela estendeu a mão. Queria tocar meu rosto, mas eu virei a cabeça para desviar. Ela também não. Retirou a mão e disse lentamente, seu irmão é muito estúpido. Eu dei uma chance para ele, mas infelizmente, ele não a valorizou. Eu ri friamente. Então, essa é a razão pela qual você acabou com toda a minha família? Não. Ela balançou a cabeça. Olhando para minha expressão, de repente revelou um pouco de diversão. Na verdade, eu sempre achei você muito mais interessante do que seu irmão. Que pena! Naquele ano, eu precisava do herdeiro da família G, não de um inútil que só sabe comer e esperar a morte. Ela fez uma pausa, com uma pitada de encantamento na voz, mas agora é diferente. Foi ele quem errou comigo primeiro. Minha vingança é justa. Agora, eu não preciso mais de um marido. Ela deu um passo em minha direção. O rico aroma do perfume invadiu minhas narinas, com uma forte agressividade. Eu respondi, você tem interesse em ficar comigo? Irmã pode cuidar de você como antes. Depois que eu ouvi. De repente ri, rindo tanto que quase caí para frente, lágrimas quase saindo. Zezé, eu enxuguei o canto dos meus olhos, olhando para aquele seu rosto perfeito. Ouvindo você falar, eu começo a suspeitar que aquela amante foi você quem mandou para a cama do meu irmão. O sorriso no rosto dele finalmente congelou por um momento, embora só por um instante, mas ainda foi capturado por mim. A última ponta de sorte no meu coração também desapareceu. Com certeza, essa mulher, do começo ao fim, é uma louca. Para atingir seus objetivos, ela usa todos os meios. Eu guardei meu sorriso, olhando para ela inexpressivamente, e então, para ela. Lentamente levantei meu dedo do meio. Role, o último traço de sorriso no rosto dela. Também desapareceu, substituído por um desinteresse frio. Ingrato. Ela acenou com a mão, sem me dar mais um olhar. 2 guarda-costas imediatamente avançaram, um de cada lado, como se estivessem carregando um pentinho. Eles me levantaram. Fui expulso brutalmente da minha própria casa. O portão se fechou na minha frente com um estrondo, isolando tudo que eu já tive. Eu fiquei no corredor vazio e não pude deixar de rir sarcasticamente. Se eu realmente acreditasse nas bobagens dela, ficar para ser o animal de estimação dela, quando ela se cansasse de mim, eu provavelmente nem saberia como eu morri. Eu sei muito bem que não posso vencê-la. Até a velha raposa do meu pai foi envolvida nos esquemas dela. Eu, que só sei comer, beber e me divertir. Por que lutar com ela? Fique longe dessa louca. Viver é mais importante do que qualquer coisa. Eu toquei meu bolso, peguei meu celular. Sem dinheiro, a primeira coisa é sobreviver. Eu abri a lista de contatos. Encontrei aqueles amigos falsos que sempre me chamavam de irmão e diziam que se lembravam de mim. Primeiro telefonema feito. Alô, jovens ou? Eu, Giboda. Do outro lado da linha, silêncio por 3 segundos. Então, uma voz cautelosa pergunta, quem é? Desculpe, você discou o número errado. Bi. O telefone foi desligado. Fiquei atordoado por um momento, depois de sarcasticamente de mim mesmo. Continuei ligando para o segundo, e o resultado foi exatamente o mesmo. O terceiro, o quarto, ou discaram o número errado, ou ninguém atendia diretamente.
Ah, cada um mais realista que o outro. Encostei-me na parede fria, apagando um por um os chamados contatos de amigos no meu celular. No final, apenas alguns números de familiares solitários restaram na tela, sombrios e impossíveis de discar novamente. Vendi tudo o que tinha antes. Juntando tudo, troquei por menos de 100.000 yuans. Essa quantia de dinheiro, antes, não era suficiente para uma noite de bebida. Agora, é tudo o que tenho. Preciso de um emprego que renda dinheiro. Caminho sem rumo pela rua, pensando em uma saída. Inconscientemente, voltei para baixo do meu prédio de apartamentos. Levantei a cabeça. Olhando para o andar superior iluminado que antes era meu, não pude deixar de sorrir amargamente. Então me virei. Talvez eu deva procurar uma fábrica para apertar parafusos a pé. A barreira é baixa. E inclui comida e moradia. De qualquer forma, já vivi o suficiente esses 20 e tantos anos de vida rica. Sem arrependimentos. Abaixei a cabeça, calculando enquanto caminhava. De repente, bati de frente em um abraço macio. Uma leve fragrância veio. Subconscientemente pensei em dinheiro. Levantei a cabeça, mas bati de frente. Com um par de olhos claros. Era uma garota de rosto delicado, vestindo uma camiseta branca simples e jeans, limpa como uma folha de papel em branco. Parecia familiar, mas não conseguia lembrar onde a tinha visto. Mas ela obviamente me reconheceu. Eu podia ver claramente em seus olhos. No momento em que me reconheceu, na verdade, explodiu uma surpresa e alegria indescritíveis. Ela abriu a boca, parecia querer dizer algo, mas como se percebesse algo. Finalmente, apenas tirou apressadamente um celular do bolso, digitando rapidamente nele. A luz da tela iluminou seu rosto ligeiramente tenso. Eu franzi a testa. Um canto adormecido em minha mente pareceu ser levemente tocado por essa forma silenciosa de comunicação. Senhor Ji, você se lembra de mim? Senhor Ji. Não há muitas pessoas que me chamam assim hoje em dia. Observei seu rosto cuidadosamente, e os fragmentos de memória começaram a se juntar lentamente. 5 anos atrás, aquela figura tremendo no supermercado, naquela cabana velha. A garota que cuidava da avó, aquela adolescente que escreveu em um papel como retribuir você. É você. Percebi de repente, um pouco surpreso. Seus olhos brilharam instantaneamente de forma surpreendente, balançando a cabeça vigorosamente. Aquela alegria quase transbordava de seus olhos claros. Fiquei ainda mais confuso. Como você está aqui? Ela digitou rapidamente de novo e me entregou o celular. Eu vi as notícias. Sobre a Gigia. Estou muito preocupada com você. Eu imaginei que você poderia voltar aqui para dar uma olhada. Então, eu estou esperando aqui. Desde ontem. Desde ontem. Meu coração foi como se algo batesse levemente. Em outras palavras, nessas 24 horas em que fui expulso. Ela ficou esperando sob este prédio de apartamentos onde não posso mais entrar, usando a maneira mais desajeitada, guardando uma possibilidade incerta. Uma emoção absurda e complexa surgiu, enquanto meus supostos amigos estavam ocupados se distanciando de mim, uma garotinha que eu quase já havia esquecido, que ajudei casualmente há 5 anos. Estava aqui, me esperando por um dia e uma noite. Puxei os cantos da boca, querendo dizer algo. Como obrigado, mas eu não preciso. Ou volte logo. Não se preocupe comigo. Mas olhando para aqueles olhos puros, sem um traço de impureza. Essas palavras que costumo usar para manter distância do mundo, não consegui dizer uma única palavra. Ela pareceu perceber meu constrangimento. E digitou outra linha. Não tem para onde ir? Eu fiquei em silêncio. Considerei como um sim. Ela guardou o celular e então fez um movimento que eu não esperava. Ela estendeu a mão, levemente, hesitante. Puxou a manga da minha camisa. A força dela era pequena, eu poderia me libertar facilmente. Mas aquela força fraca vinda da manga, com um traço de súplica e firmeza. Era como uma corrente invisível, me impedindo de me mover. Ela me puxou. Virou-se e caminhou em direção à esquina. Eu, inexplicavelmente, não resisti. Apenas a segui. Chegamos a uma pequena padaria, que exalava luzes quentes e aromas doces. O nome da loja era Padaria Microluz. A porta da loja já estava fechada. Mas as luzes da vitrine ainda estavam acesas. Ela abriu a porta da loja com uma chave e então se virou. Com um olhar, me indicou para entrar. A loja não era grande, mas limpa e organizada. O ar estava cheio de aromas de creme e trigo, instantaneamente dissipando o frio da noite que eu carregava.
Ela primeiro me serviu um copo de água morna e então pegou debaixo do balcão um arquivo cuidadosamente selado. Ela abriu o arquivo e tirou de dentro uma folha, já amarelada, e colocou na minha frente. Era aquele meu termo de seguro que eu escrevi aleatoriamente 5 anos atrás. Se um dia eu estiver na miséria, pedindo esmola na rua, lembre-se de me dar uma tigela, basta. Ela apontou para as palavras no papel e então apontou para mim. E apontou para si mesma e para esta loja. Aquele olhar, sério como se estivesse cumprindo um contrato sagrado. Finalmente, ela se virou do forno. Pegou um croissant recém-saído do forno, ainda quente, partiu ao meio. E me entregou metade. Sem pena, sem simpatia. Apenas uma inevitabilidade de que era a minha vez. Olhei para a metade do pão na minha frente e então olhei para aqueles olhos claros dela. Eu realmente preferiria estar aparafusando coisas. Peguei o pão e dei uma mordida. O sabor naturalmente não se compara aos produtos de alta qualidade que já comi, mas há uma sensação de conforto. Vocês estão contratando aqui? Eu perguntei indistintamente, a voz rouca não parecia minha. A garota congelou por um momento, então um sorriso enorme e radiante desabrochou em seu rosto. Ela sentiu vigorosamente. Naquele dia, minha vida despreocupada chegou ao fim, e minha vida estará intimamente ligada a esta pequena loja chamada Brilho Tênue. E minha chefe é uma muda que eu pensei que nunca mais cruzaria meu caminho. A garota se chama Yue. Um nome muito bonito, com o dinheiro que investi nela e suas próprias economias. Após se formar na faculdade, ela abriu esta loja, chamada Pão Brilho Tênue, nesta velha rua. A loja não é grande, mas os negócios são bons. Os vizinhos parecem cuidar muito dela. Sempre dão uma volta para comprar alguns pães e conversar um pouco. Não é fácil para a garota sozinha. Agora está tudo bem, veio um ajudante. Só de olhar dá confiança. Eu, vestindo um avental com um desenho de ursinho, embalo desajeitadamente as torradas recém-saídas do forno. Ouvindo essas palavras, sem muita emoção no coração. Confiança? De onde eles tiraram essa confiança em mim? Um inútil que não consegue mover um dedo ou distinguir grãos. No entanto, minha chegada realmente aliviou muito o fardo dela. Pelo menos, amassar a farinha. Carregar sacos de açúcar, esse tipo de trabalho pesado, não precisa mais ser feito à força por uma garota magra. À noite, a loja fecha e voltamos para a pequena casa no andar de cima. Se o termo casa vazia era usado para descrever a casa dela antes, então aqui, provavelmente pode ser considerada uma casa com uma parede, uma mesa de jantar, 2 cadeiras, um sofá, um pequeno quarto separado da varanda. Esse é o meu quarto. É menor que o banheiro da minha antiga mansão, mas durmo mais tranquilamente do que em qualquer noite dos últimos 20 anos. Sem cálculos, sem hipocrisia. O ar tem apenas o leve aroma de trigo que sobe do andar de baixo. Começo a aprender a ser uma pessoa normal. Aprendendo a varrer o chão para não levantar poeira por toda a casa, aprendendo a usar a panela de pressão para cozinhar mingau, e não explodir a cozinha. Na maioria das vezes, os resultados são desastrosos. Coloquei sal em vez de açúcar e fiz uma panela de doce de feijão vermelho extremamente salgado. Ela provou um gole. Seu rostinho se enrugou, mas ela não cuspiu, apenas bebeu silenciosamente um copo grande de água. Então peguei a caneta e escrevi no caderno. O sabor é muito especial. Da próxima vez, pode colocar menos açúcar. Eu a observava com aquela expressão séria, sempre a fazendo escrever no caderno. Gasta muita caneta. Comprei um monte de livros didáticos, todas as noites, depois que ela dormia. Eu ficava no meu pequeno cubículo, praticando repetidamente na tela do celular. Desde o simples olá, obrigado até o você trabalhou duro hoje. Boa noite. Quando usei pela primeira vez um gesto um tanto estranho para dizer bom dia a ela, ela ficou surpresa e então, naqueles olhos dela, sempre tão calmos, parecia que uma estrela havia caído instantaneamente, brilhando incrivelmente. Ela também levantou a mão e respondeu com seriedade, você também. Naquele momento, senti que, em meus últimos 20 e tantos anos, nunca havia sentido. Como agora, senti que valia a pena fazer algo. Os dias foram passando e melhorando gradualmente. De um idiota que nem sabia usar um forno, me tornei um aprendiz de confeiteiro habilidoso em bater creme e decorar bolos. Os negócios da loja estavam cada vez melhores. Até compramos a loja ao lado. Expandimos a loja. Minha conta também tinha novamente uma quantia considerável. Mas o suficiente para eu me mudar e alugar um apartamento.
Várias vezes quis mencionar isso para Yu Wei, mas as palavras chegaram à minha boca e foram engolidas novamente. Para onde me mudar? O que comer? Não tem graça sozinho. E não é fácil para ela, uma garota sozinha. Eu também posso ajudá-la. Encontrei vários razões grandiosas para mim mesmo, e então continuei a ficar aqui com tranquilidade. Yu Wei nunca mencionou isso. Ela parece ter aceitado minha existência como aceita o sol que nasce todos os dias, aceita o clorofito colocado no parapeito da janela. Eu não acredito no amor. Meu pai, meu irmão, são os melhores exemplos do contrário. Mas essa estabilidade de estar com Yu Wei me viciou. Balancei a cabeça e tirei essas ideias bagunçadas da minha cabeça. Sim, eu não acredito. Essa pessoa familiar abriu a porta da loja vagamente e entrou. A pessoa que chegou vestia um terno bem cortado, maquiagem impecável e cabelo preso em um coque impecável, irradiando a aura de elite de uma pessoa de sucesso. É Bai Ningbin. 5 anos depois, a humildade e a urgência que nasceram da pobreza em seu corpo foram completamente apagadas. Ela não é mais a piada iceberg que implorava para mim no bosque vestindo roupas desbotadas. Agora ela está refinada e perfeita. Atrás dela também está um jovem, na casa dos 20 anos, bem vestido, com uma aparência bonita, como um universitário recém-saído da faculdade. O olhar dele para mim está cheio de escrutínio e hostilidade não disfarçados. Assistente masculino. O olhar de Bai Ningbin repousa na minha. Avental com um ursinho estampado por um momento. Suas sobrancelhas franziram imperceptivelmente, mas logo recuperou aquele sorriso adequado. Giboda, quanto tempo! Eu aceno com a cabeça, considerando uma saudação. A ação de desamarrar o avental não parou. Ela parece querer perguntar alguma coisa, mas achou inadequado. No final, apenas tirou um cheque de sua bolsa Hermes e colocou na minha frente. Isso é 1 milhão. Eu sei que ainda faltam alguns anos para o acordo de 10 anos, mas agora eu tenho capacidade. Eu só quero te pagar antecipadamente. Eu dei uma olhada no número do cheque. Peguei. Coloquei no bolso. Obrigado. Isso é o que eu mereço. Embora eu nunca esperasse que ela pudesse pagar, minha franqueza fez com que todo o discurso que ela havia preparado ficasse preso em sua garganta. Um olhar de espanto brilhou em seu rosto. Ela provavelmente pensou que eu recusaria ou mostraria choque e timidez. Infelizmente, eu não fiz nenhum dos dois. O assistente masculino atrás dela, vendo-me receber o dinheiro tão rapidamente, o desprezo em seus olhos ficou mais forte, com um toque de frieza. Bai Ningbin rapidamente ajustou sua expressão, seus olhos percorreram nossa pequena padaria e finalmente pousaram em meu rosto. Aquele olhar, estou muito familiarizado com ele, com uma compaixão altiva. Boda, ouvi falar dos problemas da sua família. Se você não tiver um lugar adequado para ir agora, você pode vir para a minha empresa. A empresa minha e do meu marido está apenas começando e está contratando pessoas. Eu posso te arrumar um emprego. Não se preocupe com o salário. Olhando para sua deliberada aparência compassiva me deixou enjoado. Naquele ano, aquela transação foi meu investimento, ela pagando suas dívidas, mutuamente benéfico. Ninguém deve nada a ninguém. Agora ela está mostrando essa postura novamente. Quer dizer, pegar o credor daquele ano, me transformando no objeto de sua caridade. Olho para o protagonista masculino ao lado dela, cujo olhar está se tornando cada vez mais hostil. De repente, entendo. Ela está aproveitando essa sensação de salvar os outros. Assim como eu admirei sua miséria naquele ano, agora ela está admirando minha miséria. Só que ela é mais hipócrita do que eu, e ainda precisa se dar uma camada de uma fachada calorosa. Que pena, não tenho interesse em seguir o caminho daquele assistente masculino dela, tendo um caso de sugar daddy e ser amante. Não precisa. Eu recusei friamente. Estou bem aqui, eu disse. Não precisa, eu a interrompi, meu tom já carregado de impaciência. Ela finalmente parou de insistir, e uma pitada de desagrado por ter sido rejeitada apareceu em seu belo rosto. Ok, já que você decidiu, não vou te forçar. Aqui está meu cartão. Se você mudar de ideia, pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Ela colocou o cartão no balcão, virou-se e se preparou para sair. No momento em que ela se virou, o assistente masculino atrás dela imediatamente deu um passo à frente e estendeu a mão cuidadosamente para apoiá-la gentilmente pelo braço. Bai Linglin também virou a cabeça naturalmente e lhe lançou um sorriso presunçoso que só eles dois entendiam. É agora. Peguei meu celular como se nada tivesse acontecido e, com eles como alvo, silenciosamente apertei o obturador. O ângulo é bom.
Na foto, a mão do assistente masculino está quase colada à cintura dela. E o sorriso no rosto dela, quem quer que veja não pensaria que era apenas uma expressão para um subordinado comum. Adeus, não vou acompanhá-los. Eu balancei meu celular. Acenei para eles. Bai Linglin foi embora com seu assistente masculino. Aquele Porsche preto. Desapareceu na esquina da rua. Levei 2 minutos para encontrar online o e-mail público do marido dela e então enviar aquela foto. Anonimamente. Depois de fazer tudo isso, excluí a foto e o histórico de envio. Me senti muito melhor. Você ser amante não tem nada a ver comigo. Mas você ousou me provocar, então tenho que te causar um pouco de aborrecimento. Depois, subi para fazer o almoço. Após terminar o almoço em silêncio com Liu Yovei, meus pensamentos gradualmente se acalmaram, e me encostei no balcão, pensando sobre como usar este milhão inesperado. O toque do papel é muito real, e os números nele são claramente uma mentira. Há quanto tempo não vejo tanto dinheiro? Pelo menos nossas vidas finalmente podem não ser tão apertadas. E Liu Yovei, sempre. Assim que me virei, vi Liu Rushui. Realmente, hoje tem muitos conhecidos vindo aqui. Ela estava usando um vestido branco, com os cabelos longos soltos, parecendo pura e inocente. Como uma pequena flor branca prestes a morrer. Se não me engano, aquele marido azarado dela, Li Tenshen, que foi roubado por Yuntão e depois perseguido por ela, um estudante pobre, morreu ao pular de um prédio há menos de 2 anos, certo? Tudo bem, me encosto no balcão. Sem expressão, ela mordeu os lábios, e seus olhos se encheram de lágrimas. Nunca achei 1 milhão tão útil justamente nesse momento. O sino da porta tocou, e eu me encostei no balcão sem expressão. Ela mordeu os lábios, e seus olhos se encheram de lágrimas. Aquela expressão indecisa e infantil é sua arma mais poderosa. Eu quero te ver. Quase ri alto. Senhorita Liu, qual cena você está encenando agora? Ela hesitou por um momento. E então seus olhos ficaram vermelhos, como se estivesse sofrendo uma grande injustiça. Boda. Eu sei que fui muito tola antes, fiz muitas coisas erradas e machuquei seu coração. Eu sempre pensei que gostava de um amor emocionante, mas agora percebo que o que eu realmente quero é apenas um lar estável. Ela levantou a cabeça. E aqueles olhos marejados me encararam fixamente, cheios de afeto e arrependimento. Giboda, vamos recomeçar. Eu sei da sua situação agora. Minha irmã realmente exagerou, mas não importa, eu posso te sustentar. Ah, ainda usando o truque de se arrepender e voltar atrás. Mas não se engane. Quando foi que eu comecei algo com você? Mal consegui conter a vontade de revirar os olhos, e meus pensamentos voltaram alguns anos atrás. O casamento dela com aquele ex-estudante pobre, Li Tenshen, foi grandioso e emocionante. No casamento, ela disse chorando que Li Tenshen era a luz em sua vida. A felicidade que ela agarraria a todo custo. Naquela época, eu estava em pé abaixo do palco, olhando para aquele garoto tolo, que estava completamente emocionado, e só tinha um pensamento em mente: esse cara. Está tudo acabado. Como esperado, menos de 2 anos após o casamento, Liu Rushui já estava entediada. Ela nunca amou uma pessoa em particular. O que ela amava era o próprio amor, aquela atitude de mariposa atraída pela chama, sem se importar com nada. Era aquela satisfação de ter o mundo todo contra ela, mas ela ser única e independente. Quando a paixão diminuiu e o casamento voltou à rotina, ela naturalmente se cansou. E então, um homem chá verde oportuno apareceu. A história que se seguiu é clichê como uma novela das 8. Traição, descoberta, brigas. Só que o marido pobre dela não era fraco o suficiente. Ela estava segurando a evidência da traição de Liu Rushui, querendo revidar para ter um respiro. E então, ela se jogou de um prédio e se matou. Que coincidência! Por trás disso, provavelmente está a mão da minha ex-cunhada Liu Ruia novamente. É por isso que eu desprezo aquela ex-cunhada. Hipocrisia até os ossos. Meu irmão traiu, ele arruinou toda a família Ji. Foi uma vingança justificada. Sua irmã traiu, ele ajudou a lidar com todas as consequências. É afeto familiar natural. Ele nunca foi um avatar da justiça. Ele só precisa de uma razão. Uma razão para tomar tudo com a consciência tranquila. A traição do meu irmão. Casualmente lhe deu essa razão, nada mais. Voltando aos meus pensamentos, eu olho para Liu Rushui, que ainda está atuando como uma heroína apaixonada, e o sorriso no meu rosto se alarga. Liu Rushui, você acha que todos os homens são idiotas? A expressão em seu rosto congelou.
O funeral do seu marido foi bem extravagante, eu disse lentamente. Eu vi no noticiário. Você chorou tão desesperadamente, foi de partir o coração. E de fazer qualquer um chorar. O rosto dele começou a empalidecer. Que pena! Eu mudei de assunto. Se naquela noite eu não estivesse na frente do hotel e visse alguém muito parecido com você de braços dados com um gigolô entrando no elevador, seria melhor. O rosto de Liu Rushui perdeu toda a cor em um instante. Ah, sim. Aquele gigolô também não parece ter se aproveitado por muito tempo. Eu disse como se tivesse me lembrado de algo. Fingindo uma epifania, depois você também descobriu que foi ele quem matou seu amado marido. E então, ele também se jogou do prédio, Liu Rushui. Você está cansada? Eu dou um passo à frente, encarando suas pupilas trêmulas. Atuar com uma máscara todos os dias, não se sente nojento? Eu o forcei a recuar repetidamente. Finalmente, ele bateu no batente da porta, tremendo como uma folha caindo ao vento outonal. Você está dizendo besteiras. Ele rebateu com a voz rouca, mas o som vazava como se estivesse sem ar. Eu não quero mais perder tempo com ele. Não estou preocupado que ele se vingue de mim, uma mulher tão obcecada em interpretar o papel de uma santa. Ela nunca se permitiria perder o controle e expor a vingança. Sua persona é mais importante que sua vida. Aquela máscara, ela usou por tanto tempo que já grudou em seu rosto. Não dá para tirar. Vaza. Eu cuspo uma palavra. Ela pareceu estar assustada, cambaleando para fora, com uma figura lamentável. Por que eu sei tanto? Porque naquela época, eu ainda era aquele que só comia e esperava a morte. Quando o jovem mestre rico não fazia nada, o maior prazer era comer essas fofocas dos círculos ricos. Observando esses homens e mulheres bem vestidos fazendo aquelas coisas sujas nos bastidores. Isso pode me dar uma sensação inexplicável de superioridade. Olhe, eles não são pessoas. Então, mesmo que eu só queira ser um inútil, comendo e esperando a morte, não há nada para se envergonhar. Persistir em ser uma pessoa em um grupo de não pessoas não é uma forma de tentar viver? A loja finalmente voltou a ficar silenciosa. Eu soltei um longo suspiro, sentindo que tinha liberado toda a má sorte acumulada nesses 5 anos. Passos leves vieram da escada, e o Yovei desceu segurando uma tigela de sobremesa recém-preparada. Ela caminhou até mim, me entregou a tigela e pegou o caderno sobre a mesa. Escreveu uma linha, seu amigo? Eu balancei a cabeça. Não exatamente. Apenas nos conhecemos por acaso. Ela escreveu novamente. Você parece infeliz. Eu olhei em seus olhos claros. Não havia pena ali. Apenas cuidado puro. Eu peguei a tigela de sobremesa fumegante. O toque quente veio da palma da minha mão, aquecendo até o fundo do meu coração. Não. Eu balancei a cabeça e coloquei a tigela, usando uma linguagem de sinais um pouco enferrujada. Gesticulei para ela, estou bem. Ela entendeu. Um sorriso doce floresceu em seu rosto. Ela também levantou a mão, respondendo seriamente. Que bom! A luz do sol entrava pela janela da cozinha, caindo sobre nós. Agradável e quente. O ar estava cheio do aroma familiar de creme e trigo. Abaixei a cabeça e tomei um gole da sopa doce. Delicioso. Depois daquele dia, eu não prestei mais atenção ao meu círculo social do passado. Eu também cortei completamente o contato com eles. Agora, eu só quero viver bem com Liu Yovei, administrando esta pequena loja. Vivendo uma vida pacata. Todas as manhãs, às 5 horas, eu acordo meia hora antes dela. Primeiro, vou lá embaixo para preparar a primeira leva de fermentação do pão. Quando ela desce, ainda sonolenta, a cozinha já está cheirando a trigo. A água quente também está fervida. Ela sempre gesticula um bom dia para mim primeiro, em seguida, amarra o avental habilmente. Começamos a preparar as sobremesas de hoje. Raramente falamos, mas trabalhamos juntos cada vez mais perfeitamente. Ela é responsável pela decoração e confeitaria delicadas, e eu sou responsável pelo trabalho pesado e pelo caixa. Às vezes, quando estamos ocupados, ela fica tão ansiosa que sua testa fica coberta de suor. Então, eu silenciosamente abaixo o ar-condicionado um pouco ou entrego a ela um copo de água gelada. Quando ela pega o copo de água, seus dedos ocasionalmente tocam o dorso da minha mão, fresco e macio. Comecei a notar todos os seus hábitos e não evito mais certos tópicos deliberadamente. Ela também não tenta mais adivinhar meus pensamentos com cautela. A vida é muito gratificante. Durante o dia, administramos a loja juntos. À noite, ela me ensina a fazer sobremesas mais complexas. Eu a ensino algumas linguagens de sinais engraçada que aprendi na internet. Às vezes,
ela ri tanto que se curva. Aquele sorriso silencioso é mais melodioso do que qualquer som. Minha linguagem de sinais está se tornando cada vez mais proficiente. Às vezes, durante a noite inteira, não precisamos de papel e caneta ou falar para conversar completamente. Aquele tio veio comprar bolo novamente hoje. Eu gesticulei um. Ela disse que era para sua neta. Ela relembra. Você acredita? Não acredito. Provavelmente é para sua esposa. Nós nos entreolhamos e rimos. Essa compreensão mútua me faz sentir à vontade. Comecei a considerar seriamente uma questão. Eu quero me casar com ela. Eu não acredito no amor, mas estou começando a acreditar que algumas pessoas simplesmente nascem para ficarem juntas. Eu só quero continuar assim com ela. Eu só quero que todos saibam. Ela é minha pessoa. Quero poder cuidar dela abertamente quando estiver doente. Quero poder ficar ao lado dela quando estiver velha. 3 meses depois, eu me declarei para ela. Para ser exato, eu a pedi em casamento. Aquele dia era o aniversário dela. Sem que ela soubesse, preparei uma pequena surpresa na loja. Quando ela desceu as escadas à noite, toda a loja estava iluminada por velas. Aquelas caixas que costumavam embalar bolos foram transformadas em pequenos abajures. A luz quente vazava através do papel de embrulho colorido. Ela ficou parada na entrada da escada. Cobriu a boca com as mãos. Eu caminhei até ela e me ajoelhei. Tirei um anel de diamante. Não era um anel de diamante extravagante, apenas da joalheria perto de nós. O melhor que eu podia comprar. E eu veio, eu não sei dizer aquelas coisas bonitas. Eu também não acredito em juramentos de amor eterno. Mas eu quero abrir esta loja com você até que não possamos mais andar. Você aceita? Ela chorou. Lágrimas como contas de um colar que se rompeu. Caindo no chão uma a uma. Ela sentiu vigorosamente e estendeu a mão, deixando-me colocar o anel em seu dedo. O anel era um pouco grande, a mão dela era muito magra. Mas ela cerrou o punho com força para não deixá-lo cair. Eu a abracei, sentindo o leve aroma de seu cabelo. Naquele momento, de repente senti que os 20 e poucos anos da minha vida foram todos em preparação para conhecê-la. Nosso casamento foi simples. Não foi em grande escala. Apenas convidamos os vizinhos e alguns amigos da escola com quem ainda me dou bem. Aqueles amigos ricos que costumavam me desprezar. Naturalmente não foram convidados. Quanto à minha mãe, desde que se casou rapidamente com seu amante, nunca mais me contatou. Eu também não a contatei ativamente. Alguns relacionamentos se acabaram, acabaram. Não há necessidade de forçar. Naturalmente, não há necessidade de convidar. Eu também não estava pensando em ter uma fachada para impressionar os outros. Só queria dar a Yuyovei um casamento decente. Na véspera do casamento, fui ao barbeiro para me arrumar e comprei um terno decente. O vestido de noiva de Yuyovei, nós escolhemos juntos. Quando ela experimentou, ela estava radiante. Eu estava do lado de fora do provador, olhando para ela no espelho. De repente, parece um pouco irreal. Essa garota linda como um anjo realmente vai se casar comigo. No dia do casamento, tudo correu bem. A avó de Yuyovei já está muito melhor. Sentada em uma cadeira de rodas, ela veio ao nosso casamento. A velhinha segurou minha mão e disse com uma voz fraca: "Obrigado por cuidar de nossa Shelvey." Fiquei um pouco envergonhado. É ela quem deveria cuidar de mim. Ao trocar as alianças, a mão de Yuyovei estava tremendo. Segurei a mão dela e sussurrei uma frase em seu ouvido: "Não fique nervosa. É só um procedimento." Ela riu e a tensão desapareceu instantaneamente. Ci me perguntou: "Senhor Jiboda, você aceita Yuyovei como sua esposa, na pobreza ou na riqueza? Na doença ou na saúde? Amá-la, respeitá-la, protegê-la?" "Aceito." Então Ci disse a Yuyovei: "Senhorita Yuyovei, você aceita Jiboda como seu marido, na pobreza ou na riqueza? Na doença ou na saúde? Amá-lo, respeitá-lo, protegê-lo?" Yuyovei não podia falar, mas ela assentiu vigorosamente. E então gesticulou em linguagem de sinais: "Eu aceito." Ci ficou um pouco surpresa, sem saber o que fazer. Eu sorri e traduzi para ela. Ela disse: "Eu aceito." Ponto. A plateia irrompeu em aplausos calorosos. Na hora do beijo, ela ficou um pouco tímida, com o rosto vermelho como uma maçã. Eu beijei seus lábios suavemente, muito suavemente, como se tivesse medo de machucá-la. Então eu sussurrei em seu ouvido: "Senhora Su, por favor, cuide de mim no futuro." Seus ombros estavam tremendo enquanto ela ria em meus braços. No banquete de casamento,
Um tio vizinho bebeu demais e segurou minha mão e disse: Pequeno Gi, você encontrou uma boa esposa. Você tem que tratá-la bem no futuro. Eu sei. Meus colegas também estavam muito felizes e vieram brindar e parabenizar. Um colega que costumava ser próximo disse: Boda, você mudou. Como eu mudei? Antes você sempre parecia não se importar com nada. Agora ele parece normal. Deixe-me ver. E eu veio conversando com a avó. Ela sorriu. Talvez porque ela tenha algo que vale a pena se importar. Depois do casamento, voltamos para nossa casa no andar de cima. Tudo ainda está como antes. Só que há mais flores e presentes recebidos no casamento. E o Yovei trocou o vestido de noiva. Ela vestiu suas roupas casuais e estava fazendo um lanche da noite para mim na cozinha. Eu estava parado na porta da cozinha. Vendo sua figura ocupada, de repente me senti muito satisfeito. Era isso que eu queria da vida. Nós dois vivendo uma vida simples. Ela veio com o lanche da noite. Me viu perdido em pensamentos e acenou na minha frente. No que você está pensando? Pensando em você, sempre respondo. Ela corou de novo. Ela me deu um tapinha leve e então escreveu no caderno: Giboda. Aquilo é um pouco irreal, como um sonho. Estendi a mão e apertei o rosto dela. Está doendo? Ela cobriu o rosto e me encarou. Então ela escreveu no caderno: Não é um sonho. Não é um sonho. A vida após o casamento é mais calma do que eu imaginava. Acordamos juntos todas as manhãs. Juntos preparamos os produtos da loja. E o Yovei é responsável por assar, eu sou responsável por embalar e receber os clientes. Na hora do almoço, almoçamos juntos e ela tira uma soneca. Eu leio livros ou navego no meu celular. Continuamos abertos à tarde e jantamos juntos depois de fechar a noite. Ocasionalmente saímos para uma caminhada. A vida é tão simples que chega a ser chata, mas acho que é muito gratificante. Às vezes, olhando para eu e Yovei trabalhando concentrada, penso: como essa garota é tão bonita. Às vezes, ela faz um novo produto e é a primeira a me dar para experimentar. Olhando para sua expressão ansiosa, sempre levanta o polegar exageradamente e então seus olhos sorriem em forma de crescente. Raramente discutimos. Mesmo que haja divergências ocasionais, nos reconciliamos rapidamente. Sua personalidade é muito gentil e meu temperamento também se tornou pacífico sob sua influência. Nos dias de negócios lentos, fechamos a loja mais cedo e vamos passear no parque próximo. Ela gosta de alimentar os pombos. Eu sempre trago um saco de pão. Aqueles pombos já a conhecem. Vendo-nos de longe, ela bate as asas e voa até nós. Ela se agacha no chão. Espalhando cuidadosamente as migalhas de pão, os pombos a cercam, sem medo algum. Eu me sento no banco e observo sua interação com os pombos, sentindo um calor no coração. Às vezes, crianças também se aproximam, observando-a curiosamente. Ela divide algumas migalhas de pão com elas, ensinando-as a alimentar os pombos. Embora não possa falar, seus gestos são gentis. As crianças gostam muito dela. Vamos ter um bebê, ela gesticula. Seu rosto inteiro está radiante. Eu pego o relatório, olhando para os dados. Meus sentimentos são confusos. Excitação, nervosismo e um pouco de pânico. Eu vou ser pai. Alguém como eu realmente pode ser um bom pai? E o Yovei parece perceber minha preocupação e vem me abraçar. Não tenha medo. Ela gesticula. Vamos aprender juntos. Durante a gravidez, o corpo de Yovei está um pouco fraco, frequentemente enjoada e vomitando. Assumi todas as tarefas pesadas da loja, para que ela pudesse se concentrar em cuidar da gravidez. Às vezes, ela fica emocionalmente instável devido às mudanças hormonais. Desculpe, ela gesticula chorando. Eu nem sei por que estou chorando. Tudo bem. Eu bato em suas costas. Pode chorar, está tudo bem. No final da gravidez, sua barriga está muito grande. Fica inconveniente fazer qualquer coisa. Comecei a me dedicar totalmente a cuidar dela, com medo de que algo desse errado. Uma noite, de repente, ela sentiu dores na barriga. Fiquei apavorado e rapidamente chamei um táxi para levá-la ao hospital. As horas de espera na porta da sala de parto foram as mais longas da minha vida. Finalmente, a enfermeira saiu segurando um pequeno bebê. Parabéns, é uma menina. Mãe e filha estão bem. Eu ainda tenho que ajudá-la. Eu ainda tenho que ajudá-la. Eu ainda tenho que ajudá-la. Finalmente, a enfermeira saiu segurando um pequeno bebê. Parabéns, é uma menina. Mãe e filha estão bem. Peguei o bebê, olhando para seu rostinho e de repente chorei. Esta é minha filha e de Yovei.
Yu Yovei está deitada na cama do hospital. Olhando para nós, fraca, mas satisfeita, ela gesticulou com a mão trêmula, dizendo que ela se parecia muito com você. Bobagem, ela se parece com você. Nós demos à nossa filha o nome de Ji Xiaoguan. Espero que ela possa ser como a luz, iluminando nossas vidas. Aconteceu no dia em que nossa filha completou 1 mês. Uma visitante inesperada chegou à loja, Liu Huyan. Ela ainda era tão elegante e calma. Apenas com algumas linhas finas nos cantos dos olhos. O que você veio fazer todos esses anos? Relaxe, ela sorriu. Eu não vim causar problemas. Ela se sentou na loja, comprou alguns pães e começou a conversar casualmente. Você se lembra? Quando éramos crianças, todos nós pensávamos que o amor era algo inventado por pessoas entediadas, um truque para enganar a si mesmas. Eu franzi a testa. E não disse nada. Eu ainda penso assim. Ela pegou o copo de água na mesa e bebeu um gole. Casamento, família, nada mais são do que uma combinação de interesses e responsabilidades. Frios e implacáveis. Ela fez uma pausa e finalmente virou o olhar para mim. Com uma expressão complexa. Parece que um de nós dois mentiu naquele dia. Você não é que não acredita no amor, disse-lhe o Huyan palavra por palavra. Você só não acredita que ele possa acontecer com alguém como você. Eu não refutei. Então ela se levantou. Parabéns, Jiboda. Você encontrou a vida que queria. Ela tirou um documento da bolsa e colocou sobre a mesa. O que é isso? Suas propriedades. Eu estou devolvendo a você intactas. Ela disse, considere isso como um presente de 1 mês para a criança. Fiquei pasmo. Por quê? Porque eu só as peguei para provocar você. Para ver o que você faria. Ela riu baixinho. Não esperava que você tivesse tanta sorte. E levasse uma boa garota para casa. Ela foi até a porta, olhou para mim e... havia um traço de inveja em seus olhos. Boda, você tem muita sorte. Valorize isso. Depois de dizer isso, ela foi embora. Eu abri o documento. Dentro estavam a escritura da casa e os certificados de ações. E também as informações da conta bancária. Tudo intacto, até mais do que eu lembrava. Essas coisas que eu considerava a vida, tudo. Agora estão quietamente diante de mim. Mas não sinto a alegria extrema que imaginava, nem emoção. Esse dinheiro, para mim agora, é realmente muito importante. Pelo menos, pode fazer com que o Yovei não precise mais se esforçar tanto, pode dar à nossa pequena família uma base sólida para enfrentar as tempestades do futuro. Mas comparado a eles, o que é esse dinheiro? Uau, Xiaoguan nos meus braços parece ter sentido algo. De repente fez beicinho e começou a chorar. Voltei a mim instantaneamente e apressadamente joguei aquela pilha de documentos valiosos de lado e comecei a acalmá-la desajeitadamente. Xiaoguan, seja boazinha. Papai está aqui, não chore, não chore. E o Yovei ouviu o choro. E desceu rapidamente as escadas, com um traço de preocupação no rosto. Ela me viu. E olhou para o documento chamativo na mesa, um traço de nervosismo passou pelos seus olhos. Eu sorri para ela e usei a linguagem labial para dizer, está tudo bem. Ela está com fome. E o Yovei caminhou até meu lado, gesticulando habilmente. Entreguei a filha a ela cuidadosamente, olhando para seu rostinho rosado, meu coração amoleceu completamente. Xiaoguan, seja boazinha, papai vai preparar o leite em pó para você. E o Yovei abraçou a filha. Olhando para mim, desajeitado, preparando o leite em pó, com um sorriso feliz e gentil no rosto, o sol entrava pelas janelas de vidro limpas, envolvendo a mãe e a filha em uma aura quente. Liu Huyan estava certa, eu sou realmente muito sortudo. Peguei a mamadeira e fui até Yu Yovei, sentando ao lado dela. Liu Huyan veio aqui agora há pouco. Enquanto testava a temperatura do leite, eu disse a ela. Yu Yovei ficou um pouco nervosa. O que ela disse? Nada, só veio ver a criança. Não quero que o passado complicado perturbe nossa vida agora. Ela disse que Xiaoguan é muito fofa. Yu Yovei respirou aliviada e então pegou uma caneta e escreveu, nossa filha. É claro que é fofa. Olhando para ela escrevendo seriamente, de repente tive um impulso. Yu Yovei. Ela olhou para mim. Eu te amo. Eu costumava pensar que nunca diria essas 3 palavras a ninguém, mas agora essas 3 palavras saem da minha boca tão naturalmente, quase incontrolavelmente. Ela congelou, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Eu também te amo. Ela gesticulou, lágrimas escorrendo. Amo muito, muito. Coloquei minha filha no chão e a abracei neste pequeno quarto. O sol entrava pelas janelas,
e nossa filha dormia tranquilamente no berço. Tudo estava muito quieto. Muito lindo. Acho que esta é a minha vida. Não há histórias de amor estrondosas, nem lendas de sucesso épicas. Apenas estar com a pessoa que você ama. Viver uma vida simples e tranquila é ótimo. Mais tarde, nossos negócios melhoraram cada vez mais, e nossa filha cresceu saudável e feliz. Às vezes, eu levava minha esposa e filha para visitar meu pai na prisão. O velho estava de bom humor. Seu rosto, antes cheio de cálculos, agora estava muito mais alegre. Ele sempre fica muito feliz quando vê sua neta. Ela me pergunta como estou. Eu digo que estou bem. Ele acena com a cabeça. Isso é bom. O tempo voa. Nossa filha cresceu gradualmente e aprendeu a andar. Aprendeu a falar. Ela me chama de papai. Chama a mamãe. Nós três vivemos uma vida simples assim, sem grandes altos e baixos. Nem nada emocionante, mas cada dia é muito sólido e feliz.